Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha. Tô Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana é Brasileirão 2019, 31ª rodada. Galera, finalzinho de Brasileirão. E o Resenha com Magalhães vem fazer, como de costume, durante todo o Brasileirão, o nosso pré-rodada, falando aí de jogo a jogo e dando um palpite, um chute do que pode acontecer. Na grande maioria das vezes, tô dando sorte, tô acertando, né? Não existe naquelas zebras é sempre zebra, mas muitas das vezes está dando a lógica, não está saindo muito do normal. Na grande maioria das vezes está dando a lógica. Então vamos lá, meu amigo torcedor brasileiro, amante do futebol brasileiro, amante do seu time. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá, galera. Antes de eu falar aqui sobre os jogos da rodada, tem um assunto em pauta que está causando muita polêmica. Sobre se técnico brasileiro é bom, se técnico brasileiro é ultrapassado, o porquê disso. Porque temos dois treinadores de fora do país que estão nas 3 primeiras posições. E são dois times que, diferentemente da grande maioria dos times, com exceção de Grêmio e Atlético Paranaense, jogam para o ataque. A grande maioria é um futebol reativo, chato, no meu ponto de vista. Mas isso quer dizer que os treinadores brasileiros são ruins? Ou estão ultrapassados? Ou simplesmente esse negócio de jogar para frente é uma modinha? Eu tenho a minha opinião e vou fazer um vídeo sobre essa minha opinião. Mas de cara eu já digo o seguinte: eu não acho os treinadores brasileiros ruins. Só que eles entraram numa zona de conforto do futebol brasileiro. Essa zona de conforto é um futebol chato, de baixa qualidade, aonde não se tinha privilégios ao ataque. Se jogava sempre defensivamente. Na grande maioria das vezes se jogava defensivamente, no contra-ataque, e um outro time que jogava para frente acabava sofrendo. Por quê? Os times todos os jogadores estavam muito adequados a esse estilo de jogo. E chegando um treinador diferente, propondo uma coisa que o Brasil já fazia nos anos 70, 80, sempre fez, que foi procurar o ataque, esses treinadores que estão na zona de conforto, na mesmice, estão sentindo impacto. Mas eu, particularmente, não acho os treinadores brasileiros ruins. Só acho retranqueiro. E por achar retranqueiro, eu não gosto. Mas não acho que seja ruim. Mas vamos lá, mas depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Então vamos lá, galera. Rodada 31ª. Teremos quarta-feira 6 jogos na quarta e 4 jogos na quinta-feira. Primeiro jogo, Corinthians e Fortaleza. Bom, Corinthians vai aí com um treinador interino, o Coelho, tá tentando negociar aí com o treinador do Atlético Paranaense. O treinador do Atlético Paranaense quer uma valorização. Parece que o tempo de contrato com o Atlético Paranaense é maior, mas o salário é menor. No Corinthians o tempo é menor, mas o salário é maior. Ou seja, estão tentando decidir aí o que vai ser melhor, tanto para o Corinthians quanto para o Thiago Nunes. Eu, sim, vou dar minha opinião. Eu, como treinador, eu ficaria muito indeciso, porque o Corinthians é um gigante, cara. O Corinthians é um gigante. E ele pode nortear o Corinthians para um outro horizonte que o Corinthians quer atingir. E qual é o outro horizonte? O Corinthians quer ser um time ofensivo. O Corinthians cansou de ser um time retranqueiro. Desde a época de Tite. Cansou, quer ser um time ofensivo.
Então ele pode ser esse cara. Mas em compensação, deixou o Atlético Paranaense, que vem numa crescente muito grande, não é uma decisão muito fácil para o Thiago Nunes. Então, Corinthians e Fortaleza. Do jeito que o Corinthians está, a não ser que os jogadores estivessem boicotando o treinador, se estiver boicotando o treinador, eu não coloco. Se estiver boicotando o treinador, eu coloco o Corinthians como favorito em relação ao Fortaleza, que está jogando em casa. Agora, se o Corinthians, se os jogadores não estavam boicotando, se os times não estavam conseguindo jogar, tá todo mundo mal, tática ruim, não vai dar para o Coelho mudar muita coisa de uma hora para outra. Mesmo jogando em casa, eu não vou colocar o Corinthians favorito. Eu coloco esse jogo muito parelho, com característica de empate. Corinthians e Fortaleza, característica de empate. O Fortaleza vive um momento melhor do que o do Corinthians. Melhor do que o do Corinthians. E muitos jogadores do Fortaleza jogando mais do que os jogadores do Corinthians. O Corinthians vem num turbilhão aí de problemas. Então eu não coloco o Corinthians como favorito. Para mim esse jogo tem cara de empate, até porque o Corinthians se defende muito bem. Apesar de ter tomado 4 gols do Flamengo, mas ainda tem essa característica. Então coloco empate. Atlético Mineiro e Goiás. O momento do Atlético é horroroso. E do Goiás vive um bom momento. Tá acima na tabela. O Atlético vem desesperado próximo à zona do rebaixamento. Jogo muito complicado. Eu também, mesmo sendo um gigante, o Atlético Mineiro, mas o momento é horroroso, eu não coloco o Atlético como favorito, também coloco empate. Corinthians e Fortaleza, empate. Atlético Mineiro e Goiás, empate. Que para Corinthians e Atlético Mineiro é horroroso. Horroroso. Fortaleza precisa somar ponto. Então, Fortaleza, 1 ponto fora de casa contra o Corinthians é muito bom. E o Goiás também, empate fora de casa contra o Atlético, também é muito bom. Porque o Goiás já está tranquilão, o Goiás não cai. Avaí e Santos. Mesmo fora de casa, o Santos é favorito. O Avaí é muito limitado. Pode surpreender? Pode surpreender. Mas o normal é que o Santos ganhe esse jogo fora de casa contra o Avaí. Também na quarta-feira, Avaí e Santos. Coloco o Santos como favorito. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Favorito Atlético Paranaense. Favorito. Espero que esse negócio aí com o Thiago Nunes não mexa com os jogadores, mas no futebol, com bola no pé, apesar do Cruzeiro não vir jogando assim tão mal, ter melhorado o seu desempenho, então um futebol mais solidário, querendo também um pouco gol. Sim, não é time para brigar. O time atual do Cruzeiro não é time para brigar por G6, mesmo que se o campeonato começasse agora, o time do Cruzeiro não era para brigar por G6, na minha concepção. É para ficar ali pelo meio da tabela. Mas o time do Atlético Paranaense é mais time, é mais forte. Então, eu não acredito que tem alguma surpresa. Surpresa vai ser até o empate. Até o empate vai ser surpresa para mim nesse jogo. Eu coloco o Atlético Paranaense favorito em cima do Cruzeiro. Vai ser um jogo fácil? Não, não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil, mas eu coloco o Atlético Paranaense como favorito nesse jogo. Então, Corinthians e Fortaleza, para mim, empate. Atlético Mineiro e Goiás, empate. Avaí Santos, vitória do Santos. E Atlético Paranaense e Cruzeiro, para mim, vitória do Atlético Paranaense. É mais time e vive um momento melhor, vem subindo nas tabelas. Para o Cruzeiro, o empate não é bom. Não é bom. O Cruzeiro tem que ganhar, mas é melhor 1 ponto do que nada. Então, o Cruzeiro tem que pensar nisso. Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Vasco da Gama e Palmeiras. Porra. O Vasco da Gama sofre muito sem o Tales. Tecnicamente, o time do Palmeiras é muito superior ao do Vasco.
Esse negócio de jogar em casa do Vasco, não perder, já foi quebrado, que o Vasco já perdeu em casa. O estilo do Palmeiras não é um estilo do Atlético Paranaense, que parte para dentro, não é parecido com o Santos, não é parecido com o Flamengo. O time do Palmeiras é um time mais reativo, que espera um pouco o adversário. O Vasco vai ter que propor um jogo, o Vasco não consegue propor o jogo. Acredito que o Vasco também espere um pouco o Palmeiras. Um jogo enroscado, cara. O Palmeiras é mais time. Mas como o Palmeiras, pelo que eu estou escutando aí, o Palmeiras não vai com o time titular, vai poupar jogadores, o jogo tem cara de empate. Se o Palmeiras viesse com todos os titulares, apesar de eu não gostar do estilo de jogo do Palmeiras, como eu não gosto do Vasco, que é um time reativo, já falei isso milhões de vezes, mas poupando muitos jogadores, eu coloco um jogo muito parelho e coloco empate. Coloco empate nesse jogo também. Então, Corinthians e Fortaleza, empate. Atlético Mineiro e Goiás, empate. Avaí e Santos, vitória do Santos. Atlético Paranaense e Cruzeiro, vitória do Atlético Paranaense. Vasco e Palmeiras, para mim, cara de empate. Bahia e Chapecoense. Bahia. Chapecoense pode surpreender? Pode, porque o Bahia tem aquela mania dele de jogar na retranca, que não sei por que tem time para jogar no ataque. Mas, para mim, Bahia é favorito. Então, Bahia. Então, na quarta-feira, na verdade, eu coloco 2 jogos aqui com favorito. Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense em cima do Cruzeiro e o Bahia em cima do Chapecoense. Os outros 4 jogos eu coloco empate. Corinthians e Fortaleza, acho muito equilibrado. Atlético Mineiro e Goiás. No Corinthians e Fortaleza, um momento melhor do Fortaleza. No Atlético Mineiro e Goiás, o melhor momento do Goiás, só que Fortaleza e Goiás jogam fora de casa. Por isso que eu coloco equilibrado empate. Santos vive o melhor momento, participando da tabela. Avaí é rebaixado. Santos, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Paranaense joga mais e tem mais time, um momento melhor. Vasco da Gama e Palmeiras, apesar do Palmeiras ter um time muito melhor, mas vai desfalcado, então eu coloco parelho. E Bahia e Chapecoense, o time do Bahia é muito melhor, apesar de eu não estar gostando do jeito que o Bahia está jogando, mas o time do Bahia é muito melhor, então coloco o Bahia como favorito. Na quinta-feira, Ceará Internacional. Se o Ceará jogar o que jogou contra o Palmeiras, que foi garfado contra o Palmeiras, o Ceará ganha. Se o Internacional jogar parecido com o que jogou contra o Bahia, pode ganhar. Mas se jogar como jogou contra o Grêmio, perde. Ceará Internacional. Bom, nesse jogo eu não vou ficar em cima do muro, não. Não vou ficar em cima do muro, não. Ceará Internacional. Cara, Ceará Internacional, cara. Apesar do Internacional estar na parte de cima da tabela, o Ceará vem praticando um futebol melhor. Futebol mais consistente. Não na parte de baixo da tabela, mas vem fazendo um futebol interessante. O Ceará jogando em casa, vai ter que se abrir um pouco, vai ter que se expor mais do que o normal. O Ceará, o Internacional tem jogadores de velocidade ali, pode surpreender o Ceará. Cara, difícil também esse jogo, hein? Difícil. Rodada complicada. Também, pra mim, também, eu vejo o Ceará com um pequeno favoritismo. Mas o time internacional não é ruim. Fez um jogo horroroso contra o Grêmio. Mas eu coloco o Ceará como favorito. Eu aposto numa vitória do Ceará em cima do Internacional. São Paulo e Fluminense. São Paulo. Apesar do Fluminense
vira e mexe surpreender, mas São Paulo e Fluminense, São Paulo tem mais time, o Diniz conhece bem o elenco do Fluminense, coloco o São Paulo como favorito, vitória do São Paulo em cima do Fluminense. Fluminense numa draga danada, tabela complicada do Fluminense, muito complicado do Fluminense. Coloco vantagem para o São Paulo nesse jogo. Botafogo e Flamengo. Botafogo vem caindo pelas tabelas, o que sinceramente para mim não é muito surpresa. Surpresa é o que o Botafogo estava fazendo com o Barrocas no início do campeonato. Aquilo era surpresa. O momento atual do Botafogo para mim não é surpresa. Não é. Para mim o Botafogo ia ficar na parte de baixo da tabela desde o início do campeonato. O time do Botafogo é muito limitado. Muito. Só você pegar o início do ano. Nem nas finais do Campeonato Carioca o time do Botafogo ficou. O brasileiro, que é mais difícil, por isso que eu falei, o trabalho do Barrocas foi sensacional. Sensacional. Pode surpreender Botafogo e Flamengo? Botafogo pode surpreender? Pode como? Partindo para dentro do Flamengo? Suicídio. Hoje, qualquer time que jogar aberto contra o Flamengo é suicídio. Pode ficar lá atrás fechadinho, tentando jogar por uma bola, fazer um golzinho e se trancar? Pode. Mas vamos para o mundo real, né? Isso é muito pouco provável algum bom resultado do Botafogo. Quando eu digo bom resultado, até empate. O Flamengo é muito favorito em cima do Botafogo nesse momento, né? Então, vitória do Flamengo em cima do Botafogo. E fechando a rodada, Grêmio e CSA. O CSA vem aplicando um futebol legal, fechadinho atrás, sendo contra-ataque, mas o Grêmio é muito melhor. Muito melhor. CSA vem evoluindo, mas vem pegando uma tabela complicada, de jogos muito complicados. Então eu coloco o Grêmio também como favorito. Na verdade, eu boto o Grêmio como favorito contra quase todo mundo. O Grêmio, para mim, tem problema contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. O restante, na minha visão, o Grêmio é favorito. Aí o Santos. O Grêmio, para mim, também é favorito em relação ao Santos. Para mim, o Grêmio bate ali de frente com o Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Só. Fora isso, que para mim o Grêmio termina entre os 4 primeiros. Não sei se vai passar nessa rodada, mas termina entre os 4 primeiros. Então, para a gente terminar aqui a minha análise aqui, Corinthians e Fortaleza. O momento melhor é do Fortaleza. Corinthians jogando em casa. Eu coloco um pequeno favoritismo para o Fortaleza, mas esse jogo tem cara de empate. Atlético Mineiro e Goiás. Melhor momento é do Goiás. No futebol, o favoritismo é do Goiás, mas o Atlético está jogando em casa. A pressão da torcida pode atrapalhar, mas o melhor momento é do Goiás. Mas como está jogando fora de casa, eu coloco empate também. Avaí e Santos. Não dá nem para começar a corrida. Santos é o favorito. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Hoje, na minha visão, o Cruzeiro não dá nem para começar. Não dá nem para largada com o Atlético Paranaense. Na minha visão, Atlético Paranaense favorito. Não acredito nem empate nesse jogo. Vasco da Gama e Palmeiras. O time do Palmeiras é muito superior, mas vai desfalcado. Mas vive um momento melhor do que o do Vasco. Mas tem cara de empate, mas o melhor momento é do Palmeiras. Bahia e Chapecoense. Chapecoense não dá nem para começar a corrida. Então Bahia favorito por melhor time por jogar em casa. Ceará Internacional. Futebol praticado pelo Ceará é melhor. Tá na parte de baixo da tabela, mas é um futebol melhor, mais agradável. Mas é um Internacional. É um jogo que, apesar de jogar em casa, eu vejo um jogo muito parelho. Pode dar qualquer resultado. Qualquer resultado mesmo. Tô gostando mais do Ceará jogando, mas o Internacional pode jogar retrancadinho ali, botar aqueles 3 volantes com 3 jogadores velozes na frente ali e pode surpreender o Ceará. Então, esse jogo eu acho muito parelho. São Paulo e Fluminense. Melhor momento do São Paulo. Fluminense vem queda livre.
caindo pelas tabelas na zona de rebaixamento, coloca o São Paulo como favorito. Botafogo e Flamengo, mesma coisa. Flamengo favorito, Botafogo caindo pelas tabelas, é um candidatíssimo ao rebaixamento. O time do Botafogo, para mim, é um dos mais fracos, dos 4 mais fracos. O Botafogo, indiscutivelmente, infelizmente, está entre os 4 mais fracos, ainda não está na zona de rebaixamento, muito pelo trabalho feito pelo Barrocas no início do ano. Se o Botafogo não está na zona de rebaixamento ainda, dê méritos ao Barrocas. O que ele fez foi surpreendente com esse fraquíssimo time do Botafogo. E então, favoritismo do Flamengo, vitória do Flamengo. E Grêmio e CSA. Grêmio mais time, melhor, futebol melhor, melhores jogadores, Grêmio como favorito. Então, meus amigos, essa foi a minha análise, a minha visão dessa rodada. Se continuar assim, do jeito que eu falei, teremos muito poucas mudanças na parte de cima da tabela. Mas poderemos ter mudanças na parte de baixo da tabela. Agora é esperar a rodada terminar para a gente ver como é que fica a classificação. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Tamo junto, um grande abraço. Fui!